Partindo então agora, né, que a gente já teve essa parte mais conceitual, aquela parte que a gente ficou mais desgastado e que os neurônios cansam um pouquinho mais, agora a gente vai progressivamente partindo para elementos mais práticos e, assim, amanhã a gente vai falar muito de igreja, de família, dessas coisas cada vez mais vivenciais para a gente, coisas que têm muito a ver com o nosso dia a dia, né? Então, o tema da segunda conversa que a gente vai ter é essa percepção que a gente está lidando com a mente e com o coração das pessoas e como o Evangelho pode agir para trabalhar com pessoas que têm visões de mundo diferentes da nossa, né? Qual é a nossa missão nesse mundo de transmitir conhecimento, de transmitir graça através da visão de mundo que a gente tem, que é o Evangelho, né? Então, nós estamos lidando com a mente e com o coração das pessoas. Aí, né, a gente trabalha aí a primeira ideia do universo ao lado. Cada pessoa, né, cada indivíduo, seria ele uma cosmovisão diferente, uma visão de mundo diferente? A gente alterna muito entre uma pessoa e outra, obviamente, as concepções variam muito de pessoa para pessoa, mas claro que vão ter pessoas que vão concordar quase em tudo e que abraçam uma ideia bem coesa entre si. O Universo ao Lado é o título de um livro de um autor chamado James Sire, e ele trata da ideia de que cada pessoa é um universo em particular. Cada indivíduo traz consigo uma visão de mundo embasada naquilo que ele é, naquilo que ele foi criado, de toda a estrutura que ele tem como pessoa. Ele tem as suas experiências para trás. Como que ele foi criado? Vamos lá, ele foi uma pessoa que nasceu num berço de ouro, né? Viveu sempre numa família abastada. Foi uma pessoa que viveu em extrema pobreza, grandes dificuldades financeiras, desde que se entende por gente. Quando você pensa sobre a estrutura familiar, é uma pessoa que sempre teve ali o pai e a mãe, muito carinho, amor, dedicação, foi criado só pelo pai, só pela mãe, foi espancado e abusado na infância, foi criado pelos avós, né? Você tem as questões, por exemplo, educacionais. O quanto uma pessoa estudou, onde ela estudou, né? Qual foi a formação dessa pessoa? Isso vai formando quem aquela pessoa é. Os condicionamentos sociais, ela nasceu numa comunidade de alta criminalidade, ela esteve sempre exposta a isso, ou ela foi daquelas crianças que sempre ficou em casa, né, no carpete, nunca desceu para brincar na areia, foi aquela criança que passou assim, quase incólume pela vida real, digamos assim. As preferências políticas e ideológicas de uma pessoa, né? Você convive com uma pessoa, ela é o quê? Ela é de direita, ela é de esquerda, ela é de centro, ela é socialista, ela é comunista, ela é conservadora, ela é liberal, ela é anarquista, ela é anarcocapitalista, ela é libertária. Qual é a concepção política dessa pessoa? Qual a vivência religiosa? Nasceu numa família cristã, protestante, cristã, católica, nasceu numa família budista, islâmica, nasceu no espiritismo kardecista, no ambiente ateísta. Então, cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa caminhou e tem caminhado até aqui nesse processo de construção de uma visão de mundo no qual a gente é fruto de muitas coisas. A gente é fruto de muitos elementos. Né? Então, essa ideia de que cada um é um universo, ela é lúcida, ela é interessante. Né? É o que eu coloquei ali. Todos trazem consigo
experiências pregressas, concepções familiares, condicionamentos sociais, preferências políticas, ideológicas, vivência religiosa, em alguns casos até mesmo um código moral. Tem muita família que tem um código moral próprio, independente do código moral da sociedade. Né? Quem nunca viu uma família onde o pai tem aquela clássica frase que diz assim: filho meu não faz isso, ou filho meu tem que ser criado assim, filha minha é desse. Independente do que a sociedade diz, na minha casa funciona assim. Então, existem ambientes até que um código moral próprio a pessoa foi obrigada a seguir desde muito pequenininha. Então, quando a gente entende que a pessoa do seu lado, que discorda de você, que nem na cor, né? Você chega para ela e fala é verde, ela fala, não, é azul. Nem, você não consegue concordar em nada. A gente precisa entender essa pessoa como um indivíduo humano, que tem uma história, e que foi construído, e tentar compreender por que ela tem essas concepções. Né? O que fez com que ela chegasse nessas convicções tão profundas, que fazem parte de quem ela é. E aí, antes de pensar se o que ela pensa é certo ou se é errado, é enxergá-la como uma pessoa com vida, pulsante dentro dela, com história. Isso quer dizer então que nós vamos nunca entrar nos debates? Não, pelo contrário, a gente vai lidar. Né? A gente precisa debater, a gente precisa expor aquilo que cremos, mas sempre olhando para a pessoa como um ser humano. Muitas vezes a gente acha que as pessoas que discordam da gente discordam porque são más, que elas são ruins. Às vezes não é. Missionários às vezes chegam lá numa tribo indígena, e lá naquela tribo indígena tem uma prática muito interessante. Se nascem 2 gêmeos, o que nasceu primeiro mostrou-se mais forte e digno de viver. O segundo mostrou-se fraco e ele deve ser enterrado vivo para morrer assim. Às vezes a gente vai para uma cultura na qual é justo, é aceitável e é até estimulado você bater na sua mulher. A Sharia, que é a lei islâmica aplicada, tem nela os aspectos e as ocasiões na qual se deve bater na mulher, como deve bater. Né? Tem até as formas certas de bater. Você bate, mas desse jeito aqui, nesses lugares, para não expô-la depois a vergonha e tal. Tem tudo isso. Às vezes a gente vai encarar situações nas quais você chega e fala assim: descobriram uma tribo de pessoas canibais que comem carne de outros seres humanos. Que absurdo. Não, e é absurdo mesmo comer um outro ser humano. Mas pense naquela pessoa, se acaso ela foi criada num contexto onde ela nunca entrou em contato com nenhuma outra cultura na qual foi exposto para ela que aquilo era uma coisa errada. Imagine como é que é a vida de um missionário quando chega para pregar o evangelho numa tribo onde todos os homens são polígamos, casados com 3, 4, 5 mulheres. E aí esse povo começa a converter. E aí? Vão deixar... Sou casado com 3, eu vou ficar com a primeira, as outras 2 vão ficar desamparadas e criar menino sozinho. Certo? A mulher não pode caçar, ela tem que cuidar da casa, mas aí o evangelho vai dizer para ela que ela agora tem que morrer de fome porque o marido dela cometeu um erro.
Por isso que boa parte dos momentos que isso acontece, os missionários acabam dizendo, olha, até aqui você já está casado com 3 mulheres, 3 famílias que dependem de você. Você vai ter que conviver com essa estrutura social, você não pode deixar essa família, essas crianças morrer de fome. Mas a partir de agora, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, as pessoas que se converteram a partir de agora, elas precisam entender a verdade do Evangelho, na qual a poligamia não é algo aceitável. Então, o negócio não é um sistema fechado, não, porque a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando não só com mente, a gente está lidando com coração, a gente está lidando com sentimento, com história, com afeto, com cultura, com pessoas de carne e osso, que sentem, que choram, que sofrem, que se alegram. Então, quando a gente começa a encontrar pessoas ao nosso lado, esses universos particulares ao nosso lado, antes da gente emitir um monte de julgamento de você está errado, você é mal, peraí, vamos sentar, vamos conversar. Por que você faz assim? Por que você age assim, assado? Por que as suas escolhas são essas e não aquelas? E aí algo começa a se configurar dentro de você. Então, pessoas têm todo um histórico. Pode passar o próximo, por favor? Teclado mesmo. Não, para frente. Próximo. Aí, obrigado. Depende de quem vê, a particularidade de uma visão. Está lá, o sistema de crenças de uma pessoa é, portanto, algo que ela tem como correto. Ela foi criada pensando daquele jeito, foi ensinado para ela a vida inteira que aquilo é o certo, que ela está agindo de maneira certa, é o que ela entende como sendo o jeito correto de se viver. Não devemos julgar de maneira precipitada e achar que uma pessoa que carrega uma cosmovisão diferente da nossa o faz por maldade, apesar de haver impiedade intencional. Tem gente que faz as coisas por maldade mesmo, porque é ruim, mas não devemos partir sempre do pressuposto que quem discorda de mim porque é mal, porque é ruim, que é uma pessoa mal intencionada, que quer acabar com o mundo, que quer destruir a sociedade. Não. A cosmovisão de uma pessoa, como vimos, é fruto de uma associação de várias engrenagens, muitas tácitas e inconscientes, que formam todo um sistema de crenças e princípios. Então, a gente já tinha adiantado um pouco sobre isso, de que a pessoa é um ser particular, que as decisões delas muitas vezes não têm a ver com maldade, mas com aquilo que ela foi sendo sempre ensinada como sendo o jeito correto de se viver. Quando a gente for evangelizar um islâmico, por exemplo, é uma cultura totalmente diferente da nossa, no que diz respeito à salvação, liberdades individuais, amor, a própria pessoa de Deus. Para o islâmico, Deus é um ser uno e autoritário. Essa concepção de Deus é amor não cabe na cabeça de um islâmico, de um muçulmano. É muito complicado. Então, a gente está lidando com uma pessoa que tem afetos, que tem ideias, que tem diferenças conosco, que a gente precisa entender isso, né? Pode passar para o próximo, por favor. Somos missionários, né? A gente difunde uma visão ou uma cosmovisão. Se o cristianismo é um sistema completo de crenças e de vida, como propõe o Abraham Kuyper, ficamos diante de uma realidade confrontadora. A missão da igreja e do cristão, em particular, não é a de compartilhar apenas, entre aspas, uma solução para a alma das pessoas, mas anunciar o evangelho que tem a ver diretamente com todas as áreas da vida de um indivíduo. A cruz restaura as coisas por completo. Ampliando, então, o que a gente vem falando sobre essa ideia de cosmovisão agora. Às vezes a gente quer trabalhar o seguinte: ser missionário, evangelizar, pregar, trabalhar com pessoas, tem a ver com salvação da alma. Sabe, eu me contento em te evangelizar e você começar a frequentar a minha igreja. Pronto, converteu.
já é nova criatura, prontinha, né? É um crentinho perfeito, porque ele começou a frequentar a minha igreja. É? Não é não, gente? Achei que era. Lá em Valadares vocês estão atrasados aqui. Lá o cara converteu e já chega assim, pronto para ser pastor no outro dia. Claro que não, né, gente? Como a gente está pensando, é isso mesmo. A pessoa chegou, ela não está pronta. E muito disso porque nós vamos continuar a vida inteira trabalhando com ela de maneira muito restrita em relação ao poder do Evangelho. Né? A gente às vezes trata o Evangelho com um poder muito diminuto em relação ao que de fato ele é. A visão de mundo completa e abrangente que nós defendemos, ela é a resposta para todas as áreas da vida da pessoa. É para o trabalho da pessoa, é para os estudos da pessoa, é para a família dela, é para os afetos dela, para os negócios dela, para as relações dela. Não é simplesmente uma adaptação litúrgica. Antes você batia tambor nas pembas e agora você vem para aqui tocar bateria no nosso culto. E aí pronto. Jesus veio para o mundo para te tirar da pemba e te fazer tocar bateria no culto. Pronto. Não. É muito mais que isso. Ele veio para pegar uma pessoa e fazer do homem um marido melhor, que ame mais a sua esposa, que dê a vida por ela como Cristo deu a vida pela igreja. Ela veio para pegar você e eu com o nosso coração egoísta e dizer assim: vocês receberam de graça, deem também de graça, sejam generosos um com o outro. Se alguém tiver fome, dá de comer. Se alguém tiver sede, dá de beber. O Evangelho vem para fazer essas coisas, mudar o nosso jeito de fazer ação social, mudar o nosso jeito de criar filhos. Me assusta muito ver o jeito que muita gente está criando filho hoje. Sabe, amanhã eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas é ver que pais e mães dizem assim: eu quero muito ter um filho crente, quero muito ver os meus filhos crescer no caminho do Senhor, quero ver uns meninos santos, sabe, uns meninos que amam Jesus e tal. Aí você vai ver, opa, então vamos lá, vamos ver como é que está sendo o seu trabalho para que esse negócio aconteça. Ele tem horário para natação, para o inglês, para o alemão, para o mandarim, ele tem horário para o espanhol, ele tem horário para uzbek, para russo. O menino faz balé. E aí você vai vendo, ele tem uma agenda toda. Você fala: e esse menino, você lê Bíblia com esse menino alguma vez no seu dia? Você ora com ele? Pastor, eu já tenho uma poupança pronta, pensando nos estudos do meu filho. Parabéns. E você já tem investido diariamente algo mais do que dinheiro para cuidar da eternidade dele? Tem muito pai e mãe crente preocupado com o diploma do filho, mas que não está preocupado com a salvação dele. Meu filho pode vir para o inferno, mas ele precisa ser doutor. Não, pastor, eu nunca falei isso, mas com as suas práticas você mostra. Na minha igreja eu tenho batido em algumas situações com a liderança dos adolescentes. Depois corta isso da filmagem, viu? com a liderança dos adolescentes. Falar assim: olha, eu estou preocupado com esse negócio de pai e mãe ficar liberando o menino para faltar de tudo da igreja para ficar em casa estudando. Pastor, mas os meus filhos precisam estudar. Ok. Mas um estudo bíblico de meio de semana, 1h15, 1h20, ele tem que. Todo mundo mora muito perto da igreja e tem condição de vir participar do estudo que tem 1 hora e voltar para casa. Ah, não, mas eu preciso estudar. Aí depois eles batem lá na porta da coordenadora da UPA, na porta do pastor: pastor, não sei mais o que eu faço com meu filho. Não quer nada com Deus, pastor. Não quer nada com a igreja. É mesmo? Vamos começar a conversar. E aí você vai ver
os próprios pais nunca priorizaram a vida espiritual dos seus filhos. Nunca. A sua visão bíblica cristã, a sua cosmovisão de que o evangelho tem a ver com todas as áreas da sua vida, muda o seu jeito de criar filhos. E não só a visão cristã evangélica, protestante. As outras cosmovisões também. Essa semana eu fiquei assim, pasmo de ler uma postagem daquela atriz Thaís Araújo. Thaís Araújo fez um post lá no Facebook dela dizendo o seguinte: eu me arrepio toda e eu não sei o que eu vou fazer, porque a minha filha de 2 anos e meio gosta de brincar de boneca. Eu não criei uma filha para resolver brincar de boneca e querer comprar ferro de passar de brinquedo. Eu estou apresentando para ela que ela tem que escolher. Ela pode ser um menino se ela quiser, ou ela pode ser uma menina se ela quiser. Eu me arrepio toda quando eu vejo ela brincando de mamãe com a bonequinha. Não foi para isso que eu criei uma filha. Para com 2 anos e meio já ter gênero definido. Ou seja, a sua cosmovisão afeta em todos os aspectos, inclusive na criação dos seus filhos, no seu casamento, o seu trato com a sua esposa, com o seu marido, a questão da fidelidade, do companheirismo, da parceria, da caminhada juntos. O seu trabalho, a sua visão cristã de mundo não te permite ser um morcego no seu trabalho, que só fica sugando do seu patrão e não trabalha sério. Não te permite ser um patrão opressor, que é um carrasco na vida dos seus funcionários. Porque o evangelho veio para mexer com tudo, com todas as estruturas, com todas as áreas. Então, quando a gente passa a entender essa inteireza, essa completude, dessa visão que lida com a nossa mente e com o coração, que lida com pessoas que têm N diferenças entre si e entre nós mesmos, e a gente começa a ver que essa visão de mundo vai mudando as nossas formas de lidar, de nos relacionar com todas as coisas, a gente está começando a entender o que é uma visão de mundo, como viver de maneira coerente com aquilo que a gente diz acreditar, e mais, como sermos missionários de cosmovisão, mostrar para as pessoas o evangelho que eu tenho para te anunciar, para te demonstrar com a minha vida, ele tem a ver com todas as áreas da sua existência. Vem ver como eu crio os meus filhos. Vem aqui e olha como eu me relaciono com a minha esposa. Olha o jeito com o qual eu administro as minhas finanças. Veja bem como eu lido com a questão do descanso. 4º mandamento: trabalha, mas descansa também. Olha, veja como eu me comporto no meu trabalho. A minha visão de mundo afeta a minha prática e as pessoas que estão ao meu redor vão enxergando em mim uma prova viva do que é o evangelho, que não tem a ver simplesmente com levantar a mão para cantar no domingo, que afeta tudo que eu sou o tempo todo, onde quer que eu vá, em todas as minhas atitudes, né? Então é nesse aspecto. Agora foi. Cosmovisão é bagagem. Você já imaginou a dificuldade que seria convencer uma pessoa a largar sua mala com todos os seus pertences no meio de uma viagem e trocá-la por uma nova e de conteúdo desconhecido até aquele momento? E se essa pessoa fosse você? Então, você vai fazer uma viagem, você colocou lá na sua mala todas as suas roupas, o seu perfume preferido, as mulheres colocaram as maquiagens, né? Você colocou ali a sua escova de dente, você colocou os seus calçados, você colocou os livros que você gosta de ler. No meu caso, quando eu vou fazer uma viagem de mais dias, o meu videogame com os jogos que eu gosto de jogar.
Vai tudo isso na minha mala. Aí chega no meio da viagem, alguém fala assim, aqui, vamos trocar de bagagem? Como assim? Não, mas não pode abrir não. Né? Você vai pegar uma mala totalmente nova. Você se sentiria seguro para continuar a sua viagem de pegar uma mala estranha? Chegar lá e falar assim, mas eu sou homem e só tem roupa de mulher aqui. Eu sou adulto e tem roupa de criança nesse negócio. Aconteceu isso uma vez quando a gente estava em Manaus. A gente foi fazer um trabalho missionário. E foi a minha turma de seminário inteira. E aí, quando a gente chegou no aeroporto de Manaus, um colega nosso, ele pegou a mala, que era totalmente igual a dele e tal, e saiu, e foi para... E fomos para o lugar onde a gente ia se hospedar, porque no outro dia de manhã a gente ia pegar o barco para ir para as comunidades ribeirinhas. No que chegamos lá, todo mundo cansado, horas de voo, Belo Horizonte, Brasília, Brasília, Manaus, e aí a gente chegou lá, chegamos na igreja, vamos todo mundo tomar banho. Na hora de tomar banho, ele vai e abre a mala dele, vestido, calçola. Aí ele, misericórdia, o que é isso aqui? Eu não tenho roupa. E aí Deus abençoou tanto que ele conseguiu voltar ao aeroporto e chegou lá, a mala dele igualzinha a da esposa de um general do exército. O general estava cuspindo todos os marimbondos do mundo, né? E aí, assim, Deus abençoou tanto que o homem ainda estava lá com a esposa e eles conseguiram destrocar as malas. Mas olha só, você chegar num lugar e não é a sua mala. Mas o que vai acontecer aqui? Eu não tenho dinheiro para comprar roupa nova para usar aqui esses dias. O que é que vai acontecer? Vou ficar enfurnado dentro de casa, andando de roupa íntima o dia inteiro, enquanto está todo mundo curtindo a viagem. Visão de mundo é bagagem. Muito tempo preparando, separando, coisas que têm a ver com você, coisas que têm a ver com a sua história, com os seus gostos, com seus afetos. É toda uma bagagem, como a gente começou dizendo que cada um tem a sua história. Então, quando você chega para uma pessoa e diz assim, renuncia tudo que você acredita e passa a acreditar nesse novo sistema que eu estou te oferecendo, é muito difícil. Vem à minha mente um trecho das Crônicas de Nárnia. Quem aqui já assistiu, ou melhor, quem até, nesse caso, quem já leu as Crônicas de Nárnia? Ok. Alguém lembra quem é o Eustáquio? O que acontece com o Eustáquio na primeira vez que ele vai para Nárnia? Acontece uma transformação com ele. O que acontece? Se transforma num dragão. E aí, como que é o processo para o Eustáquio voltar a ser menino depois de virar dragão? O texto vai dizendo que ele começa... Aslan está conversando com ele, Aslan é o leão, e Aslan vai o estimulando, né, falando, olha, dá para você voltar a ser menino. E aí o Eustáquio começa a arrancar a pele de dragão, e aí ele vai para frente do rio, olha, fala, mas eu arranquei toda a pele de dragão, mas eu continuo dragão, eu não voltei a ser menino. E ele vai fazendo isso por mais 1, 2, 3 vezes, até que na terceira vez Aslan chega e fala assim, deixa eu arrancar para você. E aí vem Aslan com as suas unhas, garras de leão, e Aslan começa a arrancar. Aí o Eustáquio vai dizendo assim, eu nunca senti dor tão profunda até aquele momento. A minha pele queimava. Ele estava arrancando algo de mim que eu nunca tinha sentido. E aí Aslan acaba de arrancar, joga o Eustáquio na água, né? E aí o Eustáquio levanta e é menino, de novo. A grande lição ali é que, para que a transformação fosse feita, para que toda aquela casca fosse arrancada, precisou do leão. Precisou da ação do Todo-Poderoso, da metáfora lá de Nárnia. Às vezes a gente acha que nós vamos converter pessoas pela força, que nós vamos mudar a cabeça das pessoas na base da pancada.
na base da insistência, na base da opressão, da obrigação. Só é capacitado a abandonar uma bagagem de tanta história para trás alguém que tem a intervenção do próprio Senhor Jesus na vida dela. Então, a visão de mundo que uma pessoa tem é uma convicção muito profunda que ela tem na mente e no coração dela. Tem muito afeto envolvido, tem muita história envolvida. E eu preciso te dizer isso porque pode ser que você esteja lidando com isso em algum momento da sua vida agora. Pode ser que você esteja num pleno momento de evangelismo, de discipulado, de trabalho com alguém em quem você tem investido tempo, oração, trabalho, almejando que algumas transformações aconteçam na vida dessas pessoas. Almejando que elas deixem essa mala para trás e peguem a mala nova. Almejando que elas arranquem a pele de dragão para virar gente de novo. Não depende de você. Nem sequer da própria pessoa. Precisa da ação soberana, sobrenatural do próprio Deus. E é nisso que a gente acredita, é nisso que a gente crê, né? De que só o Senhor pode fazer isso. Então, somos missionários de uma nova visão de mundo. E a conversão, a transformação é obra de Deus e não nós. Né? Partamos desse princípio. Seguindo. Não foi de novo, não. Ele está de pirraça comigo, esse controle. Volta o zoom um pouquinho. Ali já dá, a fábrica. João Calvino dizia que o coração do homem ele é uma fábrica de ídolos. Aí o ponto 2 da nossa apostila aí, que é a questão da idolatria, né? João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso quer dizer que sempre faremos deuses à nossa imagem e semelhança. E como lemos em Romanos 1, adoraremos a criatura ao invés do Criador. Calvino diz isso, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós vamos estar sempre, constantemente fazendo deuses à nossa imagem e semelhança. A ordem natural, biblicamente revelada, é Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Só que a gente acha esse Deus muito estranho. Aí a gente começa a cada um ter a sua própria imagem de Deus. Eu começo a conversar com Deus, aí você tem uma ideia de Deus, e você tem outra, e você tem outra. E boa parte das vezes, quando nós começamos a criar essas imagens de Deus, Ele nunca é o Deus verdadeiro. Nunca é o Deus revelado na Bíblia. E aí alguns têm a imagem do Deus autoritário. Tem a imagem, na verdade, não é de Deus, é de Zeus. Um velho barbudo, mal encarado, com raios e trovões e relâmpagos, e que a qualquer pecado ele vai lançar um relâmpago na sua cabeça. Tem gente que criou esse Deus na cabeça. Tem outros que criaram um Deus que parece mais um hippie. É paz e amor, tudo está bom o tempo todo. Ele não está nem aí se você está certo, se você está errado, se você está fazendo as coisas bem ou mal. Ele é só paz e amor. Um Deus que não exerce justiça, um Deus que não está nem aí para o que é moral ou para o que é imoral. Então o coração da gente corre esse risco de ir fabricando esses deuses. E aí, então, quando a gente está nesse momento de falar, de lidar com mente, com coração, a gente precisa entender que as pessoas com cosmovisões diferentes das nossas, ou inclusive nós mesmos que temos essa cosmovisão híbrida entre cristianismo e alguma outra coisa, às vezes a gente está totalmente desalinhado. Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso ídolo, o aspecto de idolatria é qualquer coisa, pessoa, objeto, poder, força, sistema, estrutura
qualquer elemento da realidade que roube ou ocupe um espaço que deveria ser ocupado somente por Deus. A idolatria, então, é quando alguma coisa passa a ser esse nosso tesouro, o lugar onde o nosso coração está. A gente, então, para entender uma visão de mundo da pessoa, como a gente já começou a falar na palestra anterior, é buscar entender onde está o coração dessa pessoa. Quais são os afetos dela, as coisas que ela acredita, né? As coisas que ela ama, as situações que mexem com a intimidade dela. Para quê ou para quem ela vive? Talvez você esteja assistindo aí nas últimas semanas, ou nos últimos 2, 3 anos pelo menos, a situação política do Brasil. E assim, sempre que eu falo dessa coisa do amor cego, quase um negócio assim inimaginável de se colocar um ícone e defender aquele ícone a qualquer custo, eu lembro das pessoas que defendem o ex-presidente Lula. É um negócio doentio. Eles agridem pessoas por causa do Lula. Eles negam imagens, fotos, por causa de Lula. A foto está lá, o Lula com o Léo Pinheiro, que é o cara lá da construtora, no sítio em Atibaia. Não, o Lula nunca foi no sítio, mas está lá a foto. O caseiro fala, não, o Lula veio aqui mesmo e tal. Eu falo, é um mentiroso. Aí esses dias chegou para mim lá um negócio que tinha umas 30 pessoas assim, né? Umas 30 pessoas listadas, Antônio Palocci, o cara do Odebrecht, Marcos Valério, falaram assim, todas essas pessoas são mentirosas, e o Lula está falando a verdade. Mas é porque se criou uma seita ao redor disso. Ele se tornou o afeto último que as pessoas estão dispostas, inclusive, a suspender os seus juízos, os seus julgamentos, as suas concepções de certo e errado, a sua moral. Elas estão dispostas a agredir e bater em pessoas no meio da rua por causa daquele ícone, daquele Deus, daquele ídolo do coração. Isso não é exclusividade de petista, de lulista. Qualquer um de nós tem total capacidade, com esse coração fabricante de ídolos que temos, de substituirmos Deus por alguma outra coisa e fazer disso o foco da nossa existência. Então é lidar com os corações. Eu conversava com um amigo esses dias, né? Falar, olha, o que a gente vai fazer para essa geração nossa, para a gente ensinar, para a gente pregar, para a gente falar para as pessoas que Jesus é o algo a mais. Que Jesus é a resposta para todas as questões. Que Jesus tem a ver com a resolução do caos social, do caos político, do caos moral, da debandada que a família tem enfrentado. Jesus é a resposta para o excesso de divórcio. Jesus é a resposta para a mulher que apanha do marido. Jesus é a resposta para a criança que é abusada sexualmente. Jesus é a resposta para aquelas pessoas que se agarram a uma ideologia política como a resposta para todas as coisas. Sabe, a nossa visão de mundo é de que Ele é o redentor de tudo. E aí, como que a gente vai comunicar isso para essas pessoas? A gente precisa pensar nesse sentido. Jesus é esse ser. Não diminua a obra de Jesus achando que a obra dele tem a ver só com céu e inferno.
A obra de Jesus, o reino de Jesus tem a ver com as coisas do aqui e do agora. Com tudo. E não só a ver com a sua vida como igreja. Aí, agora foi. Eu não estou entendendo esse negócio, não. É espiritual, não é? O ídolo. Não é coisa pagã apenas, não é coisa de pagão apenas. Né? Ídolo é toda aquela coisa, pessoa, sistema, estrutura, qualquer outro aspecto da realidade se substitui o Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra em seu coração. Você tem um ídolo? Vamos fazer um pequeno teste, né? É a nossa proposta ali para a gente encerrar. A gente começou lá falando que todo mundo é um universo ao lado, cada um tem sua história, cada um tem sua bagagem. Coração é uma fábrica de ídolos, que nós estamos lidando com a mente, com o coração das pessoas, e que não só os pagãos podem ter ídolos, mas que nós também podemos ter. E esse teste da idolatria, ele é muito simples de se fazer, mas ele parte de uma autoanálise muito séria. Qual é o seu último ponto de segurança? Em que você se segura ou em quem você se segura se tudo lhe faltar? Se você ficar viúva ou viúvo hoje, você perde o sentido de viver? Se o seu filho ou sua filha partir hoje, você perde a razão da sua vida? Se amanhã você receber uma notícia que está desempregada ou desempregado e que não tem mais de onde tirar o sustento para cuidar da sua família, você perde o sentido da sua existência? Estão entendendo onde eu quero chegar? Qual é o último ponto de segurança que vocês têm? O que não pode faltar na sua vida, sem o que você não vive? Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro, onde estiver a coisa mais preciosa para você, aí está o seu coração, aí está o seu Deus. É duro, é pesado. Quando fala em filho, eu ainda não sou o pai, mas quando fala em filho, eu vejo gargantas travando aqui no meio, assim, ó. Parece que a saliva para e forma uma bolha. Você já pensou que o que é exigido de nós é, se chegar em um momento em que nós estivéssemos de escolher entre uma pessoa amada, entre a nossa segurança, entre a nossa estabilidade, entre o nosso sustento, entre o nosso amor maior e Deus, a única resposta aceitável para nós é a de Abraão, de levantar o cutelo e de ver-se disposto a abrir mão da coisa mais preciosa que ele achava que Deus o tinha dado. Esse é Abraão. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando a gente fala aqui da cosmovisão, de que cada pessoa tem a sua particularidade, de que cada pessoa tem seus sonhos, seus afetos, seus amores, que cada pessoa no seu coração, fábrica de ídolo, ama alguma coisa ou alguma pessoa extremamente, não é para a gente olhar para o lado, é para a gente olhar para dentro. Qual é o meu amor maior? Qual é a razão da minha existência? Quem é o meu Deus? Quem é o tesouro onde está depositado o meu coração?
Quando eu faço essa autoanálise, eu passo a ser mais generoso, amoroso e compreensivo com as pessoas que discordam de mim. O título dessa palestra é Lidando com a Mente e com o Coração, para que nós sejamos cada vez mais humanos na hora de lidar com pessoas que discordam de nós. Saber que muitas vezes, e na maioria das vezes, se não todas as vezes, não é fácil abandonar convicções e afetos que a gente tem. O que é que você tem? Que você, às vezes coisas mínimas, às vezes a gente não consegue abandonar a procrastinação, essa mania que a gente tem de empurrar tudo com a barriga. Às vezes a gente não consegue abandonar um cargo na igreja. Às vezes chegou alguém mais capaz do que a gente, que pode servir melhor do que a gente se apega àquilo e aquilo se torna o nosso assim, cavalo de guerra, que eu estou disposto a tocar o terror, fazer um inferno na igreja, abandonar a igreja se eu não puder fazer as coisas do jeito que eu queria que fosse feito. A gente está, então, caminhando nessa direção. No primeiro momento, a gente definiu o que é cosmovisão, na primeira palestra. Nessa segunda, mostrar principalmente esse aspecto emocional e afetivo que ela tem. E te estimular, para que você saia daqui nessa noite dizendo assim: ó Deus, me ajuda a te amar com essa intensidade toda, porque é difícil. Eu não sei se eu consigo. Eu não sei se eu conseguia ser um Abraão de pegar o cutelo e falar que ia matar o menino. Eu não sei se eu conseguiria cantar o cântico de Abacuque para dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que um monte de coisa não aconteça, ainda assim eu ainda estava alegre porque o Senhor estava comigo. É difícil. Então, antes da gente lidar com a transformação das pessoas, arrancar a casca de dragão das outras pessoas, pode ser que você precise arrancar a sua. Pode ser que você precise tratar com você. Amanhã de manhã a gente continua falando sobre isso, que amanhã nós vamos falar dos nossos vícios como igreja. Os equívocos da nossa cosmovisão enquanto igreja. As muitas vezes que a gente acha que a gente está sendo crente no Senhor Jesus, mas a gente está defendendo uma tradição, uma mania, algumas preferências que a gente tem que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então amanhã de manhã a gente fala um pouco mais sobre isso. Pastor Wellington, enquanto ele venha, ficou alguma pergunta dessa segunda palestra que vocês queiram fazer? É porque às vezes eu engato a quinta e vou embora e esqueço que vocês podem ter perguntas. Não, pastor?